Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo a visita pela primeira vez aqui do presidente do Sindimóveis, novo presidente do Sindimóveis, Carlos Lamer. E aí, Carlos, como é que está? Opa! Prazer em tê-lo no programa, né? Eu e a Lília aqui, que é a nossa apresentadora. Claro que sim. E, na verdade, né, o corretor de imóveis, hoje, ele desenvolve uma atividade harmônica, que tem uma grande ingerência nos mercados, nas famílias e tal. E ele também é o realizador de sonhos, né, que é a casa própria, né? Bom, vamos começar assim, como é que o Sindimóveis hoje se comporta neste mercado? Pois é. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer o convite aqui da participação e nós quero te trazer um retorno, né, que nós tivemos assim uma repercussão muito interessante com as entrevistas que foram feitas com a nossa advogada, né? A Graciela. A Graciela Pozzebon esteve aqui e foi muito interessante a repercussão que teve, então te agradeço também por isso, além do convite de estar aqui hoje, né? A diretoria do sindicato, né, ela hoje, nós estamos assim, nos dividindo entre esperançosos com relação ao futuro aí da categoria, mas ao mesmo tempo muito preocupados. Muito preocupados aí com circunstâncias que vão nos ocupar até o término do nosso atual mandato, aí, que vai até 2018, né? Uhum. E essas preocupações, Silvio, elas se referem ao corretor de imóveis como profissional autônomo, mas também com relação ao corretor de imóveis enquanto parceiro, né, das imobiliárias. Nós temos essa profissão, né, de corretor de imóveis, uma profissão muito antiga e já consolidada, né? O nosso sindicato, ele teve o reconhecimento da sua existência lá em 1945, então nós estamos hoje com mais de 70 anos de existência, o nosso sindicato. A profissão do corretor de imóveis, ela foi regulamentada em 1978, junto com os conselhos regionais e o Conselho Federal também, os CRECIS regionais e o COFES em nível federal. Então, nós entendemos, não nós, mas seria de se esperar que uma profissão consolidada como essa estivesse assim atuando, né? O que o corretor de imóveis estivesse atuando de uma maneira bem mais legalizada e de uma forma muito mais assim efetiva. Integrado, né? Exato. Né? O que eu quero dizer é que nós temos hoje uma questão, aliás, nós temos uma série de vulnerabilidades, né? Por exercício da profissão e é disso que essa nova diretoria está com algumas campanhas e com algumas propostas. E uma dessas questões, essas vulnerabilidades, diz respeito à relação profissional entre o corretor e as consultoras, enfim. Como é que está se dando esse embate? Só fazendo uma correção. A relação primeira do corretor de imóveis é com as imobiliárias, né? Uhum. Tu falasse agora a relação do corretor de imóveis com as construtoras. Com as construtoras. Tá certo, Não, com as imobiliárias. Mas antes disso, né, eu queria só fazer também uma abordagem com relação ao profissional de maneira individual. A recente euforia no mercado imobiliário nos trouxe um ingresso de profissionais, né, na categoria em grande volume. Assim, num curto espaço de tempo, nós dobramos o número de profissionais atuando no mercado. E a nossa preocupação é que esse ingresso, ele se deu e ele se dá ainda de uma forma muito facilitada. Os filtros para o profissional se habilitar e se registrar, né, para poder atuar como corretor de imóveis, precisa de correções.
Mais critérios. Mais critérios. Mais seleção. Claro que nós pensaríamos até em um curso, o ingresso estaria assim, na dependência de um curso universitário, em nível universitário, e chegaríamos até talvez ao extremo de pensar... Um exame tipo ordem da OAB. Isso, num exame de proficiência, como é o caso da OAB. Mas isso é quase que utópico, até porque, até mesmo com relação a essa outra profissão, né, dos advogados, o exame de proficiência não é uma unanimidade, né? Então, não chegaríamos a tanto. Mas, sem dúvida alguma, que nós temos que trabalhar nessa correção de rumos, desse cenário, dessa facilidade de acesso à profissão, em que o profissional ele chega no mercado muito despreparado, né? O corretor de imóveis, aqui só para também dar alguns exemplos a respeito do que eu estou falando, de qualificação e de condições de trabalhar, o corretor de imóveis, o nosso âmbito lá do Sindicato dos Corretores de Imóveis é o Rio Grande do Sul. Então, nós não estamos falando só de Porto Alegre, nós estamos falando de todas as cidades do interior. E, então, o corretor de imóveis, ele tem que conhecer, por exemplo, o plano diretor da sua cidade, onde ele trabalha. E os corretores de imóveis não sabem. O corretor de imóveis não sabe nem o que é o plano diretor. Alguns, eu quero dizer, Muitos raros sabem, isso é verdade. Muitos raros sabem. Porque buscaram. Também por iniciativa, né? Porque foram, além daquele curso exigido para ter o ingresso na categoria, foram buscar especializações, qualificação, os cursos de aperfeiçoamento. Curso de aperfeiçoamento, cursos mais avançados. Eu estava falando, então, num assunto que é o plano diretor da cidade, onde ele vai atuar, as informações a respeito de uma incorporação imobiliária para quem vai se dedicar à venda dos lançamentos imobiliários. Isso o corretor tem que saber e o corretor não sabe, na maioria. Temos excelentes profissionais, sem dúvida alguma, aqueles que estão militando já com consistência, né, na profissão, seguindo nessa linha de pensamento. Eu falei em plano diretor, falei em corporações imobiliárias, crédito imobiliário, o financiamento bancário. O corretor de imóveis ele tem que ter essas informações para passar para o cliente comprador. Como é que eu acesso um crédito imobiliário? Qual é a instituição financeira que me oferece as melhores condições? E indo, então, finalizando só alguns exemplos do que eu estou querendo dizer, o fechamento do negócio, o contrato de compra e venda, a escrituração e o registro desses documentos, né, para fechar o processo de compra e venda. Então, o corretor ele não está conseguindo, sempre fazendo a ressalva, né? Nós temos... O mercado ele tem excelentes profissionais atuando, mas a nossa preocupação é com aqueles que não estão conseguindo desempenhar de forma adequada, né? Perfeito. É uma reorientação, quer dizer, uma consolidação da própria função do Sindimóveis, né? Sem dúvida. O Carlos. E, na verdade, eu quero te convidar para uma próxima oportunidade, Ótimo. porque realmente são tantos os assuntos, né, complexos, muitos deles, controvertidos, outros assuntos importantes, mas que realmente se trata da linha de ação que o Sindimóveis vai adotar a partir de agora. Não só em benefício da própria entidade, mas, sobretudo, em benefício primeiro, que é da qualificação e da, digamos, valorização profissional do corretor de imóveis. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, senhor. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Um rápido intervalo e já voltamos.